Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma previsão para o ano de 2024 para o signo de Peixes. É uma previsão bem completa, a gente vai ver todas as áreas da nossa vida através do mandala astrológico que eu vou fazer aqui. Então a gente vai usar signos do zodíaco para representar áreas da nossa vida, né? Então a gente vai tirar uma carta, um arcano do tarô para cada área da nossa vida. E aí sim, é claro, continua sendo uma leitura geral e atemporal, então eu sugiro que você salve essa leitura para que você possa assistir ela em outros momentos do ano de 2024, se assim for da sua vontade, é claro, tá? Se você tiver uma mapa astral e quiser, pode assistir também as previsões dos outros signos fortes que você tem no seu mapa, como o signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, tá bom? Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, porque cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Então, isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Peixes, eu vou iniciar aqui para você. A gente vai ver, primeiramente, a casa 1, que tem associação com o signo de Áries. É a casa do impulso, é a casa da personalidade, é a casa da ação, de meter a mão na massa, é a casa do agir, é a casa que impacta o outro quando ele observa a nossa personalidade e a nossa maneira de agir, né? É o impacto que a gente deixa. Vamos ver aqui então para Peixes, como que tá a personalidade do signo de Peixes. Caíram duas aqui, tá? Vou tirar de novo. Como que vai estar a personalidade do signo de Peixes no ano de 2024? Arcano maior, os enamorados, abrindo aqui a personalidade. Cara, é uma personalidade que eu diria que é bastante atraente aos olhos dos outros, né? Eu diria que quem cai com uma personalidade representada pelo arcano maior, os enamorados, são pessoas bastante sensuais, né? Pessoas que atraem a atenção do outro. Agora, é muito legal a nível de personalidade, sim, você está atraente, chamando atenção, né? Só que tem um porém na questão do agir, porque os namorados ele fala de escolhas. Então pode ser que quando você tiver que pôr essa sua proatividade em ação, que você precisar agir, pode ser que você se embarace um pouco a nível das escolhas, né? Então precisa meditar nessa questão e você perceber que você está muito confuso na hora de fazer uma escolha, muito indeciso. É interessante você dar uma pausa e reavaliar a situação de uma forma racional antes de agir, tá? Mas é uma personalidade bastante legal, bastante atraente, que exala, né, romance, uma personalidade que exala amor, né? Então vocês vão estar bem atraentes no ano de 2024. Agora vamos falar da casa 2, que tem associação com o signo de Touro. Portanto, é uma casa que fala do dinheiro, das finanças, como a gente conversa e interage, né, com o dinheiro. É a casa que representa também um pouco da arte, da beleza, da nossa estética, né? Dessa questão de eu ter, é, de eu gostar de sentir a expressão da vida através dos meus cinco sentidos, né? Entre outras coisas que essa casa fala, a gente vai se manter mais aqui pegando ela como dinheiro e finanças, tá bom? Para Peixes, por favor. Cara, um 4 de espadas, tá? É um ano de você não gastar muito não, tá? De você aí fazer as suas economias, né? Um ano de você guardar grana, porque terá uma tendência a gastar exageradamente, vamos dizer, tá? O 4 de espada é essa carta de mais de ficar na sua, de ficar tranquilo, é o descanso do guerreiro, né? Quando a gente vê uma carta de descanso na casa 2, é claro, uma questão de livre-arbítrio, mas pode ser
que esse ano você precisa aprender a gerenciar melhor os seus ganhos e o seu dinheiro, tá? Até a nível de investimento, se for o seu caso, para que você não venha a sofrer perdas, né? Então, lembra que a gente já conversou na personalidade que na maneira de agir poderá haver algumas dúvidas, né? Algumas confusões. Então, eu acho que isso também pode ser aqui representado um pouco na área do dinheiro para você, onde você tem que se manter mais com os pés no chão aqui, tá? Em relação ao dinheiro, em relação às finanças, para que você não venha fechar o ano de 2024 em falta, né? E sim ao contrário disso, que você consiga ter uma reserva, não vejo uma coisa exagerada, tá? Mas que você não tenha perdas, pelo menos no ano de 2024, em relação às suas finanças, tá bom? Vamos ver aqui então agora a casa 3, que tem associação com o signo de Gêmeos, portanto é uma casa que fala dos nossos atributos intelectuais, da nossa inteligência, da nossa mente, dos aprendizados, daquilo que eu quero aprender no ano de 2024, da comunicação. Muito embora eu vá me manter aqui mais dentro do que significa a comunicação e as questões intelectuais, tá? Cara, a roda da fortuna, ela implica mudanças, viu? Mudança na maneira de se comunicar, mudança na busca pelo desenvolvimento intelectual, mudança na maneira de pensar, né? Então, é um ano onde você pode investir a sua área mental em novas coisas, em novos aprendizados, né? E aí você fazendo tudo isso, acredito que vai ser muito interessante, porque a roda da fortuna, ela traz essa questão da sorte, ela traz essa questão do destino, ela traz essa questão das coisas mudando para um aspecto mais positivo na sua vida. Então talvez seja um ano de você se concentrar no desenvolvimento dos seus atributos intelectuais, onde você possa fazer uma mudança. Não que você não seja uma pessoa intelectual, tá? Não é isso. Mas é muito interessante que a gente sempre traga novidades para o campo da comunicação e para o campo do nosso intelectual, da nossa mente, da nossa maneira de pensar. Eu vejo que tudo isso estará sofrendo uma mudança aí para você no ano de 2024. Agora a gente vai falar da casa 4, que tem associação com o signo de Câncer. É a casa da maternidade, é a casa da alma, é a casa das questões anímicas, é a casa do sentimento, das emoções. Só que ela também representa a nossa família e o nosso lar. Então eu vou me manter mais dentro aqui do que diz a respeito da família e do lar, tá bom? Cara, 2 de copas, tá? Talvez aqui, dentro do âmbito familiar, eu vejo duas possibilidades. A primeira é você desenvolvendo ótimas parcerias, você entendendo que a sua família é o lugar perfeito para você buscar as parcerias que você quer na sua vida, independente para que área seja, tá? Só que eu também vejo um outro cenário, Câncer, de você se manter mais reservado. Por exemplo, aqui, quem já é casado, quem já constituiu família, levando mais em consideração esse núcleo familiar, tá? Mas ainda que você se mantenha assim, mais reservado ali com a família que você construiu, você poderá ter a oportunidade de fazer boas parcerias para outros familiares, que não inclui só esse seu núcleo, tá? Então é interessante você meditar sobre isso e numa eventual possibilidade de precisar de parceiros que você busque primeiramente dentro da sua família, tá? Porque pode ser uma boa para você. E tem esse outro cenário de você se manter mais ali no núcleo familiar que você construiu, como você e o seu cônjuge e os seus filhos, né? Acho que nessa área da família e do lar, talvez você se mantenha mais reservado ali, mais focado na troca afetiva de você com o seu núcleo que você estabeleceu, tá? Nada mais justo, né, cara? Vamos ver aqui agora, então, a casa 5, que tem associação com o signo de Leão. É uma casa que fala das amizades,
das diversões, do lazer, dos flertes, dos namoros, né? Mas também é uma casa que simboliza a nossa criatividade e as nossas paixões. E mesmo que apareça outras coisas aqui para você, eu vou me manter mais dentro das paixões e da criatividade, tá? Para peixes, então, a casa 5, por favor, como que vai estar se expressando no ano de 2024, a casa 5, para as pessoas do signo de peixes. Cara, um 8 de copas, tá? Aqui você vai perceber que esse ano, e aí vai conversar um pouco, vai conversar até muito bem com a casa anterior que a gente conversou. Não sei se você vai fazer isso no ano de 2024, mas aqui é Júpiter em peixes. E o ano já é 8, o ano já é regido por Júpiter não, Saturno em peixes, tá? O ano já é regido pelo número 8, que representa o ano de Saturno. Pode ser aqui você virando as costas para algumas amizades que você vê que não faz mais sentido. Pode ser você virando as costas para algumas paixões. Pode ser você deixando de lado algumas curtições, alguns tipos de lazeres que você vê que não tem mais a ver com você, né? Então é um ano de virar as costas e até mesmo para trazer uma renovação, eu acredito, virar as costas para as amizades, para lazeres, para diversões exageradas, para paixões, para a maneira de expressar a sua criatividade que não tem um impacto real na vida, né? Então precisaria virar primeiramente as costas para tudo isso daí, para que num próximo ano talvez possa ter a possibilidade de uma renovação. Ou você pode fazer a renovação acontecer ainda esse ano para você, mas se você se manter nas mesmas amizades, nos mesmos costumes, nas mesmas curtições, nas mesmas paixões, você vai notar que vai ser desafiador para você, tá bom? Agora a gente vai falar da casa 6, que tem associação com o signo de Virgem, é a casa que representa o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa organização, fala um pouco da nossa saúde também, tá? Arcano maior, a morte. E se na casa 5 você não vai fazer transformações, na casa 6 vai ter um chamado muito grande para você poder renascer, né? A morte aqui na casa 6, ela fala de você renovar o trabalho, fala de você renovar a rotina, fala de você renovar o seu dia a dia, fala de você levar em... Cara, o arcano maior, a morte na casa 6, que tem associação com a saúde, se você não mudar os seus hábitos, né, pode esperar aí por sérios agravantes em relação à sua saúde. E a gente já viu mudança, né, de você, ao menos, tem essa tendência, cara, de que você vira as costas na casa anterior, né, para curtições e lazeres de maneira exagerada, paixões, né? Isso também reflete na casa 6, que é a casa do seu dia a dia, da sua rotina, do seu trabalho, da sua saúde, da sua organização, né? E a morte, ela fala de morte e renascimento, né? Você tem que achar uma maneira de renascer no seu dia a dia, trazer uma renovação, se assim a gente pode chamar, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para a sua rotina, como eu já falei, para a sua organização. E não só isso, mas trazer uma nova consciência para tudo isso daí.
Eu não sei, tem uma forte questão aqui, cara, de você deixar de fazer as coisas como você fazia antigamente. Porque se você não fizer isso, você vai notar aí que vai ser um desastre. Aí eu tô pegando pesado, mas você vai ver que vai ser bastante desafiador para você, tá bom? Vamos ver agora a casa 7, que tem associação com o signo de Libra. Essa casa, ela fala das parcerias de uma forma mais séria. É quando você entende que a troca que você faz com o outro impacta significativamente na sua vida. Que a sua ação impacta a vida do outro e vice-versa. É aquelas trocas mais sérias. Por isso que essa casa representa sociedades, parcerias e casamentos, tá? Pode ser relacionado ao amor romântico? Até pode, mas não pode se prender somente a isso. É sim essa interação que você tem com o outro de forma mais séria e sabe que a sua interação com o outro vai impactar na sua vida e na vida do outro também. Cara, um as de ouros. Saiu já para alguns signos o as de ouros nessa posição. Fala de ter um aproveitamento grande nas áreas da parcerias, porque novas oportunidades podem surgir. Inclusive, oportunidades para ganhos materiais e financeiros, né? Não está muito forte assim, mas você pode estabelecer parcerias que irão render novos inícios, né? Ou novas ideias, ou novas iniciativas que irão favorecer você no ano de 2024. E na casa 4 sua já caiu 2 de copas que simboliza que simboliza parcerias de sucesso, né? Então tem que prestar atenção como você se relaciona com as suas parcerias, porque quando bem aproveitado, vai gerar novos inícios. Tá? Se for bem aproveitado, é claro. Se não for bem aproveitado, não gera início nenhum. Não gera a possibilidade de algo novo acontecer. Né? Se não tiver respeito, se não tiver reciprocidade, se não tiver empatia, né? Que essa casa fala muito de empatia. Se quisesse sobressair sobre o outro, se quisesse ganhar vantagem em cima do outro, pode esquecer, tá? Mas se a troca for justa, na medida justa, porque essa casa é uma balança, o símbolo dela, né? Se houver tudo isso daí, cara, tem grandes possibilidades de iniciar novas coisas, de ter novos ganhos, de estabelecer novas parcerias, novas sociedades, novos casamentos, tá? Agora vamos falar da casa 8, que é a casa do signo de Escorpião. E essa casa tem uma profundidade muito grande, porque ela representa as nossas questões mais íntimas e pessoais. É um lugar tão profundo que ela tem associação com o ocultismo, com o místico, com o esotérico. Então, muitas vezes, a gente sabe que isso está dentro de nós, mas mesmo assim a gente não consegue visitar essas profundezas, né? Então, é uma casa muito significativa de ser levada em consideração, mesmo com a dificuldade de interpretação que essa casa apresenta para nós. Tá? Essa casa ela também fala, e eu vou dar mais ênfase nisso, que é a morte e o renascimento, as transformações que a gente precisa fazer. Lembra que na casa 6 você caiu com o arcano maior da morte? Né? Olha lá, símbolo do escorpião. Né? Então, a casa 8 é a própria mudança, é a própria transformação, é a própria morte e o renascimento. Então vamos ver como que tudo isso vai se expressar para você no ano de 2024. Arcano maior, a torre. Tá? Desafiador também, olha lá, energia de Marte. Marte rege Escorpião, Marte rege essa casa. Tá? E aí é você aprender a visitar esse seu interior e desconstruir a bagunça que está lá. Tá? Para você se conhecer na sua essência. Para você se conhecer verdadeiramente, não essa personalidade que você acha que é você. Tá?
Quando você aprender a desconstruir tudo isso, você vai ter a possibilidade de renascimento, você vai ter a possibilidade de transformar o que precisa ser transformado na sua vida. Você vai ter a oportunidade de morrer e renascer quantas vezes for necessário, simbolicamente falando, é claro. Essa casa tem associação mítica com o arquétipo da Fênix, né, que é renascer das cinzas. Mas percebe como uma desconstrução precisa acontecer antes de tudo isso poder ser uma possibilidade, né? Você tem que aprender a desconstruir a bagunça interna, que às vezes já está sendo construída durante anos. Dá trabalho, mas você ter a coragem de mexer nessas questões mais profundas sua é significativo. A gente tem que fazer esse trabalho na nossa vida pelo menos a cada 7 anos. A trazer essa transformação, trazer essa mudança, até mesmo de consciência, para como a gente interage, como a gente vê essas nossas questões mais profundas. Porque se a gente não faz isso daí, se a gente não tem essa coragem, provavelmente a gente supra isso daí com escapismos, né? O que eu quero dizer? Você não visita as suas profundezas, você não desconstrói a bagunça que está lá, você não transforma, você não modifica, você não morre, não renasce. E aí, como você não faz isso, provavelmente você vai se apegar a vícios, a comportamentos, vai ser uma pessoa agressiva, vai ser uma pessoa que tem a incapacidade de aceitar a diferença do outro, né? Por quê? Porque você não consegue visitar a sua internalidade e fazer as mudanças que lá precisam ser feitas. Forte, no entanto, né? Necessário. Agora a gente vai falar da casa número 9, que tem associação com o signo de Sagitário. Portanto, é uma casa que representa a nossa sabedoria, como a gente busca e sintetiza essa sabedoria na nossa vida. Essa casa, ela fala de viagens, essa casa fala de aventuras, né? Mas viagens, aventuras que sejam significativas, que causem um impacto na nossa vida. Não é qualquer viagem, não é qualquer aventura. Essa casa, ela fala da religião, da filosofia de vida, do meio acadêmico do estudo, né? E na casa 3, que faz oposição a essa casa número 9, você já caiu com a roda da fortuna que fala das mudanças, né? Vamos ver então como que essa área se expressa para você, como é que você busca ou qual é a tendência melhor para você buscar a sua sabedoria no ano de 2024. Um 10 de espadas. Cara, tudo que você vem praticando, tudo isso que você acha que está somando como sabedoria para você é equívoco, tá? Aqui fala da finalização, do fechamento de um ciclo. Então, se você está numa religião e você não está experimentando felicidade na sua vida, está passando por um momento desafiador, está seguindo uma religião que não está em concordância com você. Se você está praticando uma filosofia de vida e mesmo assim você não se sente satisfeito, está experimentando mais tristezas do que felicidade, essa filosofia não está em concordância com o que você quer, com o que você busca. Tá? Se você está fazendo uma faculdade, mas aquilo não gera em você uma felicidade, você está estudando uma coisa que não tem nada a ver com você. Tá? Se você está indo se aventurar, está indo fazer viagens e mesmo assim isso não preenche você, você está indo na contramão, né? Então o 10 de espadas, que é Sol em Gêmeos, pede para você fazer uma reflexão bem profunda, né? Sobre tudo isso, sobre a sua forma de buscar a sabedoria, porque provavelmente aqui ela está sendo equivocada e não está correspondendo aos seus verdadeiros anseios.
Se a gente partir da casa anterior, a gente já vê que tem uma bagunça interna que precisa ser regularizada. Talvez quando essa bagunça interna da casa nova for regularizada, aí sim possa haver a possibilidade genuína de você buscar sabedoria em um meio, em uma religião, em uma filosofia de vida, ou em um meio acadêmico, ou viajando, ou vivenciando aventuras, que daí sim vai trazer uma real sabedoria para você. Né? Acredito que antes precisa ser visitado as suas questões internas da casa anterior, para que ao menos sobre espaço para que algo a nível de sabedoria possa acontecer para você. E a casa que faz oposição, que é de Gêmeos, já está pedindo mudança, né? Então vamos levar em consideração também. Agora a gente vai ver a casa número 10, que tem associação com o signo de Capricórnio. Essa casa, ela fala de estruturas de poder, de governo, de liderança, né, de hierarquias. Essa casa fala do nosso destino e da nossa carreira. Muito embora ela signifique tudo isso e muito mais, eu vou me manter aqui mais a nível da carreira e do nosso destino, tá bom? Um 5 de copas. Também saiu para algum signo que eu não lembro qual. Se eu não me engano foi Aquário. Não lembro mesmo, tá? Mas o 5 de copas narra uma insatisfação. É quando eu sigo uma carreira, é quando eu sigo, por exemplo, uma atividade aqui que, a nossa carreira está ligada ao nosso trabalho, né? Aquilo que eu escolhi viver, né, como carreira na minha vida, em algum momento eu posso perceber que, cara, acho que não é isso. Acho que se eu tivesse a oportunidade, eu queria ter escolhido viver uma outra carreira. Não sinto que essa carreira que eu estou seguindo é uma coisa que me preenche. Porque o 5 de copas é um conflito emocional, né? É quando você insiste em fazer uma coisa que, internamente está falando para você que está totalmente errado, que não é isso, e você está lá insistindo em fazer. Então o que acontece? Gera sofrimento, né? Só que aqui não é uma coisa negativa, pelo contrário, está mostrando às vezes para você que está seguindo a carreira errada. Se não te traz felicidade, você tem que trabalhar, você tem que fazer o seu ganha-pão, ganhar dinheiro, você tem que construir uma carreira que gere felicidade em você. Se você faz coisas que geram mais preocupações e tristeza, independente de quanto você ganha, vai chegar uma hora que vai acumular muito em você, e a gente já está falando de coisas acumuladas, né, dentro de você, e independente de quanto você ganha, não vai ser o suficiente para suprir essas questões emocionais. Né? Se você não trabalha, se você não tem uma carreira que está em concordância com os seus desejos, é hora de você começar a visitar, e independente de quão velho ou jovem você se julgue ser, que você possa trazer uma mudança para isso também. É a única maneira de você vivenciar um destino feliz. Né? O que mais que eu vou lhe dizer? É isso. Agora eu quero conversar com você da casa 11, que tem associação com o signo de Aquário. Essa casa, muito embora seja uma casa que represente o futuro, as questões futurísticas, as questões tecnológicas, né? Essa casa também representa o amor fraternal que deveria haver entre a humanidade, entre todos, a gente se reconhecendo como um único organismo vivo. Essa casa também fala da sociedade, do meio em que você está, do coletivo, dos grupos, tá? Muito embora eu vou pegar mais você aqui, o grupo, você e a sociedade onde você está, né? Você e a sua vizinhança, você e o seu bairro, você e a sua cidade, você e o coletivo, e as pessoas, né, que vivem aí nessa parte mais externa da sua vida, nessa periferia da sua vida, né? Você e o coletivo, você e a sociedade.
Arcano maior, o mundo. É você precisando, de fato, desenvolver o amor fraternal, tá? Independente de etnia, de raça, de cor, de gostos, de costumes. Você precisa se sentir pertencente ao mundo. Você precisa entender que você é um com todos, que você tem um impacto significativo no mundo em que você vive, que você é uma única célula operando dentro de um sistema maior. E esse sistema maior é apenas uma parte de algo muito grande que nós chamamos de Deus. Olha a importância que o coletivo tem. E mesmo assim, a gente renega, mesmo assim a gente aponta o dedo, mesmo assim a gente acusa, né? Mesmo assim, pelo fato do outro ter uma outra opinião política que é diferente da minha, eu já não quero mais ter aquela pessoa perto. Mano, e o amor fraternal, onde que tá? Você entende? Você precisa entender que você é uma única célula. E você precisa das outras células para trabalhar em harmonia, né? Você é responsável pela saúde disso que você chama de Deus. Você é só uma célula dentro de um órgão, dentro de um organismo que pertence a um corpo maior que a gente chama de universo, Deus, ou seja lá como você chame. Se você não tomar ciência de tudo isso e começar a se reconhecer que você faz parte do todo e não tiver um amor por essas células que são o seu irmão, que é o coletivo, que é o mundo, você tem que se perguntar o que é que você está fazendo na face da Terra. Porque se você não desenvolver o amor fraternal, infelizmente você está se recusando a existir. Tá? As diferenças existem, esse é o propósito do planeta. Aqui é um dos únicos planetas nessa galáxia que a gente consegue experimentar tudo em um único lugar. E ainda assim a gente não aproveita a oportunidade. Não, a gente quer acusar, a gente quer apontar o dedo porque o outro tem uma opinião diferente da minha. Não importa as diferenças. O importante é a gente conseguir ser um único sistema, mesmo com as diferenças. Então, medite a respeito disso no seu ano de 2024, porque o ano é regido por Saturno. E quem não trabalhar o seu autoconhecimento, trabalhar a sua relação com o mundo, tende a se dar mal. Tá? Agora sim a gente vai ver a última casa, que daí sim tem associação com o seu signo. É uma casa fabulosa para mim, tem um significado muito importante na minha vida em particular, que é a casa 12, que tem associação com o signo de Peixes, porque essa casa representa a espiritualidade, né? A nossa maneira de interagir com a espiritualidade. Então vamos ver como que essa casa se manifesta para você no ano de 2024. Cara, 5 de espadas. É um ano desafiador que vai implicar em mudanças para você. Tá? Você vai ter que aceitar isso, cara. É claro, livre-arbítrio, isso daqui é só tendências, tá? Se tem uma pessoa do signo de Peixes que é muito conectada à espiritualidade, ela sabe que ela tem o poder de moldar a realidade dela da maneira que ela quiser, tá? Mas isso é a minoria por enquanto, pelo menos nesse planeta. O 5 de espadas é Peixes. No setor espiritual, ele fala de muita dúvida, ele fala de conflitos, né? Conflitos, perdas e derrotas, desonras, perdas e derrotas. É quando nem você sabe no que você deve acreditar, tá? É como se você não conseguisse entender de fato o que é a espiritualidade, mas fique tranquilo. Cara, se a gente for analisar aqui na árvore da vida, daqui para cima que é a espiritualidade, a gente está aqui, né? Para você entender daqui para cima é o Ein Sof, é o desconhecido, é o insondável. Mas não é porque é desconhecido e insondável que você não possa ter o conhecimento dele. Só que essa trajetória, ela gera uma certa confusão na gente. Principalmente quando a gente tem um anseio e fica com
com essa perturbação de querer entender o que é espiritualidade e a gente não consegue, né? O que eu sugiro para você, se isso estiver acontecendo com você, se você estiver tendo dificuldade de entender o que é espiritualidade, se você estiver tendo dificuldade de se conectar com a espiritualidade, se você estiver com dificuldade de sentir a espiritualidade na sua vida, o que eu aconselho, tá? Cara, é possível para você chegar aqui e entender as questões espirituais e vivenciar ela. No entanto, você vai ter que retroceder um pouquinho e ir lá na casa 11, que é desenvolver esse amor fraternal. Porque sem antes isso acontecer, é difícil você estabelecer uma conexão sincera com aquilo que você julga ser espiritual. Tá? Então vai precisar, antes de ter uma comunhão com a espiritualidade, que você se resolva com seus irmãos humanos, né? Dentro de você. E lembra que você já tem coisas para resolver dentro de você e esse é o melhor ano para se resolver isso. Porque é o ano de Saturno, é o ano da cobrança, é o ano do autoconhecimento, né? Cara, aqui também o 5 de espadas, no setor espiritual, ele pode falar que o que está impedindo você de ter uma conexão, de vivenciar a espiritualidade, dela se manifestar para você, é os vícios que a gente já comentou, né? São os escapismos, é você gostar muito de coisas mundanas, né? É você ser uma pessoa muito materialista. Só que o material ele faz parte da nossa vida, só que a gente tem que buscar o reino dos céus primeiro, porque depois o restante nos é acrescentado, né? Futebol, carnaval, cervejada, ritmos frenéticos, cara, isso não tem nada a ver com o espiritual. Quem quer se tornar uma pessoa que busca e se conecta com a espiritualidade, necessariamente abre mão de tudo isso daí. Não dá para servir as questões materiais, não dá para servir ao profano que está no mundo e servir a espiritualidade ao mesmo momento. Não adianta você falar que você é uma pessoa espiritualista, que você é uma pessoa que você confia em Deus, que você está conectada com Deus, sendo que você bebe produto de limpeza, sendo que você come cadáver, né? Sendo que você usa drogas, né? É claro, o mundo está aqui para ser vivido. Não estou falando que você deve se tornar uma pessoa vegetariana, que você deve parar de beber álcool, mas você não pode deixar com que as coisas do mundo consumam você. Você tem que consumir elas, mas não pode se deixar ser consumido. Você consegue entender a diferença e a associação? Eu desejo que sim, porque se sim, você vai conseguir um dia ter um aproveitamento maior disso que você chama de espiritualidade para você. É esse o meu desejo, tá? Espero que você tenha gostado, foi a leitura mais forte que eu fiz, no entanto, eu acredito que ela seja necessária, tá bom? Eu desejo para você um ano de 2024 maravilhoso, com todas as realizações que você quer e mais do que isso, que você consiga se trabalhar interiormente, porque esse ano vai exigir isso de você, tá bom? Se você for novo no canal e gostou, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível, porque cada ação dessa é significativo para o desenvolvimento do nosso canal. Peixes, gratidão, boa sorte com tudo isso daqui. Eu vou vendo vocês nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser.